Boa noite. Antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu vou demonstrar aqui para todos como é que deve ser feita a postagem do trabalho da P1, certo? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui. Vamos lá. Olha só. Entrando no ambiente virtual de aprendizagem, deixa eu só colocar aqui. Cadê? Entra na turma de noções de legislação. Deixa eu só mudar meu perfil aqui como perfil de aluno. E olha, para vocês aparece assim a sala de aula. Aí você vai vir aqui, ó, unidade 2, Política Nacional do Turismo, certo? E atividade 2.1, Projeto Política Pública. Então é só clicar aqui em Projeto Política Pública. Aí vai aparecer essa telinha aqui. Entra em acrescentar um novo tópico. Aí assunto, vocês vão colocar assim: o nome do projeto e o nome da equipe, certo? Então, digamos que seja lá, Festa do Cupuaçu, equipe tal. Aí faz uma descrição aqui do projeto, rapidinha. Descrição do projeto. E inserir o link com o vídeo gravado. Certo? Pode optar, vir aqui e inserir link, ok? Aí é só você colocar o link aqui, criar link e vai disponibilizar o link, enviar mensagem ao fórum, pronto, vai ficar disponível lá no fórum o trabalho de vocês. Eu vou visualizar, vou fazer os comentários e pronto. Essa é a primeira parte do trabalho. A atividade 2.2, que tem o peso é 2, então você vai clicar aqui, ó, atividade 2.2, avaliação por pares, vem em adicionar tarefa, aí você vem aqui, ó, no arquivo, escolhe o arquivo, certo? Salvar como, aí coloca lá o nome, né, avaliação, ó, equipe X, tá? E enviar esse arquivo. Essa avaliação, como é que é para ser feita? Bom, então você vai assistir 2 apresentações, tá? De um grupo que não seja o mesmo evento que é a da sua atividade. Então, se você fez Festa do Cupuaçu, você vai avaliar, por exemplo, o Boi Manaus e a Festival de Parintins, certo? Então tem que ser diferente do que você fez. Aí você vai fazer uma breve descrição do evento e do projeto que a equipe apresentou e fazer uma ponderação, uma avaliação a respeito desse projeto, certo? Feito isso, salva em Word ou PDF, o que vocês acharem melhor, e insere aqui e envia a atividade. Lembrando que a atividade 2.1, que é o projeto, tem que ser postada até amanhã, na sexta-feira, dia 7 de agosto, e a atividade 2.2, que é avaliar 2 outras atividades, tem que ser postado até segunda-feira. Lembrando que sábado é dia letivo, portanto, vocês podem se reunir no sábado de manhã. Tanto na atividade 2.1 quanto na atividade 2.2, apenas um integrante da equipe faz a postagem, não precisa todos enviarem. Lembrando que identifiquem todos os integrantes da equipe, tanto na atividade 2.1 quanto na atividade 2.2, certo? Bom, vamos lá então para a nossa aulinha de hoje agora, que já está esclarecido tudo a respeito do trabalho a ser apresentado. A gente vai finalizar hoje a análise a respeito da Lei 11.771 de 2008,
que trata da Política Nacional do Turismo. Nós já vimos o que é a lei, quais são os seus objetivos, e hoje a gente vai ver a partir do artigo 6º da lei, que trata do Plano Nacional de Turismo, certo? Então, o Plano Nacional do Turismo são as políticas que devem ser adotadas para o desenvolvimento e a promoção do turismo no Brasil. Quem que elabora o Plano Nacional do Turismo? De acordo com a lei, o Ministério do Turismo é quem vai elaborar esse plano. Agora, para elaborar o Plano Nacional do Turismo, o Ministério do Turismo deve ouvir os segmentos tanto públicos quanto privados interessados, e o Conselho Nacional de Turismo, para aí sim ele fazer a elaboração do Plano Nacional de Turismo, certo? E esse plano ele precisa ser aprovado. Quem é que vai fazer a aprovação do Plano Nacional do Turismo? O presidente da República, certo? Então, revisando, quem elabora o Plano Nacional de Turismo é o Ministério do Turismo. Com a oitiva, ele vai ouvir, vão participar desse planejamento os segmentos públicos e privados interessados e o Conselho Nacional de Turismo. Eu fiquei com uma dúvida se eu estou gravando a aula ou não. Claro que não. Ah, tá. Tô gravando, desculpa. Então, continuando. E quais são os objetivos? O que o Plano Nacional objetiva promover? Primeiro, uma política de crédito para o setor, aonde a gente vai incluir nessa política de crédito os agentes financeiros, as linhas de financiamento e o custo financeiro. Qual que é a importância de se ter uma política de crédito? Ora, se eu tenho, e essa política de crédito ela é tanto para iniciativa pública quanto para iniciativa privada, certo? Para que a gente possa desenvolver a atividade turística no Brasil e fomentar o desenvolvimento da economia e também o desenvolvimento social, como nós já vimos, que são objetivos da Política Nacional do Turismo. Outro objetivo do PNT é desenvolver, promover uma boa imagem do produto turístico brasileiro, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Então, olha só, aqui no inciso 2º da lei, ele diz: o Plano Nacional de Turismo tem o objetivo de promover uma boa imagem do produto turístico brasileiro no mercado nacional e internacional. Por quê? Porque a gente quer, a partir do momento em que você tem uma boa imagem do seu destino turístico, a probabilidade de você conseguir vender esse produto turístico e fazer com que as pessoas visitem o país aumenta consideravelmente. Portanto, essa é um dos objetivos também do Plano Nacional de Turismo, promover essa imagem do produto turístico brasileiro no mercado nacional e internacional. E, consequentemente, vem aí o terceiro objetivo, que é promover a vinda de turistas estrangeiros e movimentar o mercado turístico interno. Bom, por que é importante que a gente receba turistas estrangeiros? Porque a gente isso vai equilibrar a nossa balança, digamos assim. Por quê? Porque eu estou trazendo gente de fora que vai gastar o seu dinheiro aqui dentro do meu país. Portanto, é muito importante que a gente consiga melhorar esse fluxo de receptor de turistas estrangeiros. Mas é também importante que a gente tenha uma movimentação interna no turismo. Por quê? Porque aí a gente faz com que o residente invista, gaste o seu dinheiro visitando o nosso país. Ou seja, o dinheiro ele não vai para fora. Porque quando eu, Marcléa, que
moro no Brasil, sou residente aqui do Brasil, e vou faço uma viagem ao exterior, eu estou promovendo a economia do Brasil? Não, eu estou promovendo a economia do país que eu fui visitar. Por quê? Porque eu vou gastar o meu dinheiro no país que eu fui visitar. Agora, quando eu, Marcleia, ao invés de ir para o exterior, eu visito o meu próprio país, que bora combinar, tem muita coisa para a gente visitar, eu estou promovendo o turismo interno, estou promovendo, consequentemente, a economia interna, certo? Outro objetivo é um maior aporte de divisas ao balanço de pagamentos. Claro, eu quero cada vez manter a minha balança positiva. Ou seja, eu quero receber mais turista do que enviar turista para outros países. E outro objetivo também do Plano Nacional de Turismo é incorporar segmentos especiais de demanda no mercado interno. Quais são esses segmentos especiais? A lei ela traz aqui um rol que não é taxativo, ele é exemplificativo, o que significa dizer que não são só os segmentos que estão aqui, tanto que ele fala em segmentos especiais, mas a lei ela diz, olha, um dos objetivos do PNT é promover a incorporação de segmentos especiais, como turismo para idoso, turismo para jovens, turismo para pessoa com deficiência ou turismo para pessoa com mobilidade reduzida. De que forma que o PNT pode fazer isso? Por intermédio de incentivos a programas, desconto, facilitação no deslocamento dessas pessoas, descontos de hospedagem e na fruição de produtos turísticos em geral, com campanhas institucionais de promoção. Certo? Então, olha só, por exemplo, nós temos a cidade de Socorro, em São Paulo, que é reconhecida pelo turismo para pessoa com deficiência. O Plano Nacional de Turismo, aí ela está atendendo já a um dos objetivos do PNT, que é justamente promover o turismo desses segmentos especiais. Quem sabe Manaus possa se tornar também fazer também conseguir promover um turismo específico para algum segmento especial, certo? Continuando aqui, só deixa eu ver só se tem alguma pergunta. Não, ok. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem interromper, pode falar pelo microfone, porque eu não consigo visualizar quando eu estou fazendo a apresentação, tá? Eu só escuto o barulhinho do ting, né? Não sei se é vocês entrando ou se é vocês colocando alguma observação no chat. Bom, continuando ainda. O inciso 6º, do artigo 6º, ele traz o seguinte, que o PNT tem como objetivo também promover a proteção do meio ambiente, da biodiversidade e do patrimônio cultural de interesse turístico. Olha só, mais uma vez a gente vê a proteção do meio ambiente como um dos objetivos aqui, nesse caso do Plano Nacional do Turismo, mas nós já vimos que é um dos objetivos da Política Nacional do Turismo e também está previsto na Constituição Federal. Nós vimos lá na Constituição que todo cidadão tem direito a um meio ambiente equilibrado. Mas nós vimos também que compete tanto à iniciativa pública, ou seja, ao Estado, a proteção e a preservação do meio ambiente e a toda a coletividade. Nós vimos que é uma obrigação concorrente. Se de um lado eu tenho direito à proteção do meio ambiente, por outro, eu também tenho a obrigação de promover o seu equilíbrio, a proteção do meio ambiente é uma obrigação de cada um de nós, certo? E com isso,
o PNT, ele também tem que promover a atenuação de passivos socioambientais que eventualmente possam ser provocados pela atividade turística. Por quê? Quando a gente desenvolve o turismo, nós, quando eu digo nós, é a cadeia de produção do turismo, né? Nós podemos, e normalmente acontece, de causar algum tipo de dano socioambiental. E aí a Política Nacional do Turismo vem e diz, olha, nós temos que promover políticas públicas para atenuar eventuais passivos socioambientais que possam vir a ser provocados pela atividade turística. E aí a gente tem inúmeros exemplos, principalmente a questão aí, dentre elas, né, a questão da superpopulação, né, em eventos e até mesmo em atrativos turísticos ou cidades, destinos turísticos que acabam tendo uma recepção de turista acima da sua capacidade, o que vem a causar algum tipo de dano socioambiental. E aí a Política Nacional do Turismo vem e diz, olha, vamos atenuar, vamos desenvolver políticas públicas para atenuar esses passivos socioambientais, ok? Bom, e também, veja só, a gente está aqui falando, olha como tem uma sequência lógica. A gente está falando de proteção de meio ambiente, atenuação de passivo socioambiental e vem o inciso 8º e diz, estímulo ao turismo responsável. Seja ele praticados em áreas naturais protegidas ou não. Por quê? Porque a sustentabilidade da atividade turística é a grande finalidade do turismo. Claro, desenvolvimento econômico, que só vai acontecer por um longo período se for realizado de uma forma sustentável. Agora, esse estímulo ao turismo responsável, gente, ele não é exclusivo para a indústria do turismo, para aqueles que exploram comercialmente o turismo, mas também para os usuários da atividade turística. Nós, como turistas, também temos que pensar num turismo responsável. Essa sustentabilidade, a gente tem que começar a trabalhar ações que possam fazer com que o turista, ele tenha uma ação mais responsável, ele tenha uma atitude mais responsável como executor da atividade turística, aquele que vai realmente participar dessa atividade. E também dos objetivos do PNT é promover a orientação dos agentes econômicos da iniciativa privada para que esses possam ter subsídios para poder planejar e executar suas atividades. Como assim, Marcléia? Vamos lá. O Estado, ele deve prestar assistência aos agentes econômicos da iniciativa privada para que eles possam ter condições de fazer um planejamento adequado, de fazer um plano de negócios adequado para a realização da sua atividade. Porque pensa aqui comigo, quando eu tenho uma ação bem orientada, quando eu faço um bom plano de negócios e eu executo bem a minha atividade, prestando um bom atendimento, prestando um bom serviço, prestando um serviço adequado àquela comunidade, eu estou contribuindo diretamente para a realização da atividade turística. E aí eu volto lá para os primeiros objetivos, e com isso eu contribuo para uma boa imagem do produto turístico brasileiro, contribuo para a vinda de turistas estrangeiros e o mercado interno, e contribuo também, evidentemente, para um maior aporte de divisas. Então, viram como é importante eu dar uma orientação adequada? Se vocês forem ver, o próprio Ministério do Turismo, ele tem alguns cursos de capacitação que são gratuitos. Cada um de nós
pode participar e ter esse conhecimento. O SESC, o SENAT, o SENAC também fornecem aí cursos para capacitar o empresário, de forma que ele possa planejar melhor e executar com mais eficiência as suas atividades, o que contribui para o desenvolvimento da atividade turística. E, por fim, nós temos como objetivo do PNT a informação. A informação da sociedade e do cidadão sobre a importância econômica e social do turismo, certo? Olha só, hoje, infelizmente, as pessoas acabam não se atendo muito às informações e à importância de cada atividade. Mas a gente deixando um pouquinho de lado a questão do coronavírus, a perspectiva de crescimento do turismo para 2020 era de 3,5% no crescimento do turismo. E o Brasil estava aí como um dos, São Paulo principalmente, estava no topo aí da lista de pretensão de destino turístico. E, enfim, essa importância do turismo na economia. O turismo em 2019 foi a quarta indústria de maior peso no PIB mundial. Isso significa que a gente tem aí um impacto econômico muito grande com a atividade turística. Mas também isso gera um impacto social? É evidente que sim. Por quê? Quando eu melhoro a economia por intermédio do turismo, eu, consequentemente, também melhoro eu consequentemente, promovo desenvolvimento social em virtude da atividade turística. É aquele ciclo que a gente sempre fala. Gero renda, gerando renda, estou gerando imposto, gerando imposto, também estou gerando atividade econômica. Com isso, quem ganha, gasta. Quem gasta acaba gerando mais demanda. Gerou mais demanda, gera mais emprego, que tem mais gente ganhando, que tem mais gente gastando, que tem mais gente pagando imposto e, consequentemente, a economia desenvolvendo e também a um desenvolvimento social agregado a tudo isso, certo? Vimos, então, quais são os objetivos do Plano Nacional do Turismo, que está previsto na Lei 11.771 de 2008. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional do Turismo. Bom, o Sistema Nacional de Turismo, ele é composto pelo Ministério do Turismo, pela Embratur, lembrando que a Embratur, em virtude da medida provisória, que eu não vou lembrar o número agora, ela é responsável, é a empresa brasileira responsável pelo turismo internacional. Ela continua vinculada ao Ministério do Turismo, mas ela passa a ter, inclusive, orçamento próprio. Aí nós temos ainda o Conselho Nacional de Turismo e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. Aí a lei diz o seguinte, olha, podem compor ainda o Sistema Nacional de Turismo, os fóruns e conselhos estaduais de turismo, os órgãos estaduais de turismo e as instâncias de governança macro-regionais, regionais e municipais. Vou adiantar uma coisinha para vocês. É muito importante compor o Sistema Nacional de Turismo. Sabe por quê? Porque, em se tratando da iniciativa pública, ela só vai ter subsídio financeiro se ela compor o Sistema Nacional de Turismo. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho, ok? Bom, vimos quem compõe o Sistema Nacional de Turismo e quem pode compor o sistema. E quais são os objetivos do Sistema Nacional do Turismo? Bom, promover o desenvolvimento das atividades turísticas.
Lembrando que sempre de forma sustentável e pela coordenação e integração das iniciativas oficiais com as do setor produtivo. Como assim, Marcleia? Bom, vamos lá. O Sistema Nacional do Turismo, ele que vai ser responsável por promover o desenvolvimento das atividades turísticas de forma sustentável. Até aí tudo bem. Como que pode haver essa coordenação e essa integração das iniciativas oficiais? Por isso que é importante a composição do Sistema Nacional do Turismo, a participação dos fóruns e do Conselho estaduais, dos órgãos estaduais de turismo. Espera aí que tem alguém tentando entrar na aula aqui. Voltando. Quando a gente fala em integração das iniciativas oficiais, a importância da participação dos órgãos estaduais, das instâncias de governança, é porque aí nós temos uma política alinhada aos objetivos do Plano Nacional de Turismo, certo? E com isso, havendo esse desenvolvimento alinhado, nós também conseguimos alinhar as iniciativas públicas com as da iniciativa privada, ou seja, do setor produtivo. Isso significa dizer que o Sistema Nacional do Turismo, ele vai objetivar fazer cumprir o Plano Nacional do Turismo. Aí vocês podem ver depois os incisos do artigo 9º da lei, que traz todos os objetivos especificamente. Mas, regra geral, é promover e desenvolver a atividade turística de forma sustentável e com a integração e coordenação das iniciativas oficiais com as do setor produtivo. E também a lei trata do fomento à atividade turística. Como assim, fomento das atividades turísticas? Significa dizer que eu posso receber apoio financeiro do governo federal para o desenvolvimento da atividade turística. Aí você vai perguntar, mas Marcleia, qualquer pessoa, qualquer empresa pode receber subsídios financeiros do governo federal? Sim. A lei diz que pessoa física ou pessoa jurídica, seja ela de direito público ou de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, desde que desenvolvam programas e projetos turísticos, poderão receber apoio financeiro do poder público. Tem duas condições. Claro, tem várias outras, mas especificamente as que estão na 11.771. Primeiro, se for pessoa de direito privado, ela tem que estar cadastrada no Ministério do Turismo. Segundo, se for pessoa de direito público, tem que participar do Sistema Nacional do Turismo. Lembra quando eu falei da composição complementar, que era importante participar do Sistema Nacional do Turismo para poder receber subsídios financeiros do governo federal? Está aí no artigo 15 da lei. De que a pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, que desenvolvam programas ou projetos turísticos, podem receber apoio financeiro. Sendo pessoa de direito público, tem que participar do Sistema Nacional do Turismo. Sendo de direito privado, tem que estar cadastrado no Ministério do Turismo. Certo? E aí os artigos 15 seguintes tratam do Fungetur e de outros fundos, mas que podem ser utilizados para que possa haver aí o desenvolvimento da atividade turística,
certo? Então, esse fomento à atividade turística é bem importante para o desenvolvimento do turismo. A gente sabe que não se consegue desenvolver um projeto sem a participação, sem dinheiro. Sem esse apoio financeiro. Por exemplo, esse projeto que vocês estão fazendo de um evento que vai desenvolver a atividade turística, sendo como pessoa de direito público, se vocês, como Estado, estiverem participando do Sistema Nacional de Turismo, podem pedir aí o apoio financeiro do governo federal para desenvolver este projeto. Dúvidas até aqui, gente? Qualquer coisa, liga o microfone e pergunta, certo? Continuando, então. Esse é o organograma atual do Ministério do Turismo. Então aqui, olha só, a gente tem o ministro, abaixo dele, né, claro, o seu gabinete e a secretaria executiva, mas nós temos como secretarias, né, a Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo, temos a Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade e a Secretaria Nacional de Integração Interinstitucional. Ainda ligado ao Ministério, o órgão colegiado, que é o Conselho Nacional do Turismo, CNT, e o Comitê Interministerial de Facilitação Turística. E aqui, olha só onde ficou a Embratur. A Embratur, agora, uma entidade vinculada, certo? Que tem como objetivo a promoção internacional do turismo. Que faça um bom trabalho. E para a gente finalizar por hoje, vamos encerrar falando sobre os prestadores de serviços turísticos, que estão previstos no artigo 21 da lei. O que a lei diz? Ela diz, olha só, consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins dessa lei, as sociedades empresárias, sociedades simples, empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviço turístico remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo. Então, ela diz assim, olha só, vamos considerar como prestadores de serviços turísticos os meios de hospedagem, as agências de turismo, as transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, os parques temáticos, os acampamentos turísticos, certo? Só que a lei, ela vem e complementa, ela diz, olha só, poderão ainda ser cadastrados no Ministério do Turismo restaurantes, cafeterias, bares, centros ou locais destinados a convenções, feiras, exposições, marinas, empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva, organizadores, promotores e prestadores de serviços de infraestrutura, locação de equipamentos, etc., prestadores de serviços especializados na realização e promoção das diversas modalidades dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas e empresas de planejamento e a prática das suas respectivas atividades. Então, olha só, quando a gente fala de prestador de serviço turístico, eu tenho que entender que se trata tanto do empresário individual, como de uma sociedade empresária ou de um serviço autônomo, que preste serviço turístico remunerado e que exerçam as atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo, e a lei traz especificamente quais são elas. Bom, o que eu tenho que saber? Primeiro, que é a obrigatoriedade de cadastro dos prestadores de serviços turísticos no Ministério do Turismo, que é o tal do Cadastur. Somente poderão prestar serviços de turismo a terceiros ou intermediários os prestadores de serviços turísticos
quando eles estiverem devidamente cadastrados no Ministério do Turismo. Isso significa que eu não posso prestar serviços nem intermediá-los sem antes estar devidamente cadastrado no Emitur. Bom, o cadastro, qual é a validade desse cadastro? De até 2 anos contados da data da emissão do respectivo certificado. A cada 2 anos tem que revalidar, tem que renovar a validade do cadastro. Tá, Marcleia, e se eu não fizer o meu cadastro e desenvolver a atividade turística, prestar o serviço turístico do mesmo jeito? Aí você vai se submeter às penalidades que estão previstas nos artigos 36 até o artigo 42 da lei, entre elas, uma advertência, multa, encerramento da atividade, certo? Então, tem que ter aí esse cuidado de fazer o respectivo cadastro e evitar qualquer tipo de punição. Quem vai fiscalizar isso? O Ministério do Turismo é que faz a fiscalização se o prestador de serviço turístico está devidamente cadastrado no Ministério do Turismo, certo? Bom, por hoje era o que eu tinha para passar para os senhores. Alguma dúvida? Deixa eu só fazer a chamadinha aqui. Nenhuma dúvida? Então, eu vou encerrar a gravação e vou disponibilizar para vocês no ambiente virtual.